Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. A vitória colorada para cima da equipe do Vitória, 1-0, e os bastidores desse resultado. A coletiva de Roger Machado, que admitiu uma situação sobre reforços, falou porque não optou por Ramon na lateral esquerda e muito mais. Também a gente traz a zona mista do Colorado, que teve Bruno Tabata fazendo uma revelação importante. Só não esquece, antes deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? Quero começar falando aqui sobre a vitória. 1-0 em cima da equipe do Vitória, uma vitória que dá um alívio. O Inter chega a 14 pontos, sai da zona do rebaixamento, a incômoda zona do rebaixamento que a gente projetava. O Inter, quando retomasse o futebol, quando passasse esses 30 dias de muita apreensão, é verdade, de muita tensão, e que foi o jogo aqui no Beira-Rio, o Inter conseguiria vencer o Vitória e sair da zona. Foi isso que aconteceu, mas claro, com requintes de crueldade. O Inter fez o gol na reta final, e diga de passagem, um golaço marcado por Bruno Tabata. Um gol que, vamos lá, ninguém estava esperando. Foi no apagar das luzes aqui no estádio Beira-Rio. E esse gol coloca o Inter, então, fora da zona do rebaixamento. Um jogo onde o Inter, sim, teve dificuldades. Foi mais do mesmo daquele Inter que a gente viu há 30 dias atrás. Mas o importante, talvez o mais importante de hoje, era vencer. Eram os 3 pontos para dar confiança para essa retomada de campeonato brasileiro. E foi isso que aconteceu aqui no Beira-Rio. O Inter teve as suas dificuldades, teve estreia do Alan Benítez na lateral direita no segundo tempo, o Roger colocando o Vitor Gabriel na lateral esquerda, começando a partida, surpreendendo todo mundo com Cleiton Sampaio ao lado do Vitão. No segundo tempo ele viu que isso foi um erro, recolocou o Vitor Gabriel na defesa, na zaga, ao lado do Vitão, e aí ele acaba deslocando o Aguirre para a esquerda. E aí sim, a estreia do Alan Benítez na lateral direita. O meio-campo, com Carboneiro de um lado, Wesley de outro, Thiago Maia de fato abrindo o meio-campo, Bruno Henrique, Alan Patrick e Borré. O Inter não conseguiu se encaixar, foi difícil. Talvez o Inter tenha feito de fato esse gol na pressão, né? O Inter no segundo tempo coloca jogadores que sim conseguiram entregar. Teve a entrada de Gustavo Prado, teve a entrada de Ricardo Matias, mas principalmente dele, Bruno Tabata. E eu faço a minha culpa aqui, tá? Eu falei, quando Bruno Tabata entrou, que, cara, para mim não era a melhor opção. Quem sabe um Gustavo Prado naquele momento, até mesmo o Ricardo Matias. Mas aí é o dedo do Roger, é o dedo do treinador que faz toda a diferença. O Tabata entrou, conseguiu dar conta do recado. E a gente pula para a coletiva, né, onde o Roger falou sobre as suas escolhas. E a primeira coisa que eu quero ponderar aqui é sobre a lateral esquerda. Ele fala sobre o porquê de ter colocado o Vitor Gabriel e não ter utilizado o Ramon, por exemplo. O Ramon estava relacionado, o Ramon estava no banco de reservas. E o Roger acaba preterindo ele num primeiro momento com o Vitor Gabriel saindo para a partida, e no segundo tempo, quando quem sabe o Ramon entraria, ele coloca o Bryan Aguirre na esquerda e o Alan Benítez na direita. E ele falou que o Ramon, ele vive um momento de declínio técnico, tá? A questão do desempenho, tá abaixo nos treinamentos. E foi por isso que ele acabou optando pelo Vitor Gabriel no primeiro momento e depois o Aguirre. Mas ele fala, cara, vamos tentar recuperar esse jogador. Ele é importante pra gente, foi um jogador que o Inter adquiriu, tá? O Ramon, ele tem contrato com o Inter, tem um contrato longo, na verdade, com o Inter, então precisa de fato recuperar esse jogador, tá? Mas depois ele falou sobre Gustavo Prado e Ricardo Matias. Segundo o Roger, eles decidiram a partida. Tá? Eles foram fundamentais para que o Inter saísse com a vitória hoje daqui. Ele falou, cara, é perspectiva. Vocês achavam que era melhor eles terem entrado antes? Para mim, não é o momento que o jogador entra, mas sim aquilo que ele entrega. E aí, segundo ele, tanto o Gustavo Prado quanto o Ricardo Matias entregaram o que o Roger estava esperando desses dois. E para ele, no entendimento do Roger, esses caras decidiram o confronto hoje aqui contra o Vitória e foram a diferença nessa segunda etapa, tá? Sobre reforços, o Roger falou, cara, no mundo ideal, eu super gostaria de ter vários reforços, mas não é isso que eu tenho nesse momento. Nesse momento, o que eu tenho à disposição são esses jogadores. Eu tenho que trabalhar com o grupo de jogadores que eu tenho. E aí tem a questão de polivalências, jogadores que jogam em várias posições. A gente está falando do Alan Benítez, que entrou na lateral direita, e a gente viu o Bryan Aguirre, que é lateral direito de fato, jogando do lado esquerdo. O Vitor Gabriel, que é lateral esquerdo, que é zagueiro, estava jogando pelo lado esquerdo. Então o Roger teve que fazer isso, teve que fazer essas modificações, realocou o Thiago Maia para iniciar como esse camisa 5, né? Ele que acabou admitindo durante a semana essa situação do Thiago Maia, que o Thiago Maia não é 8, ele é um 5, mas que ele transformou no Inter desde que chegou
o Thiago Maia nesse camisa 8, mas que hoje colocou o Thiago Maia na função dele. E aí tu deixa teu comentário aqui se tu acha que foi certo ou errado, como foi a partida do Thiago Maia hoje aqui no Beira-Rio, tá? Mas foram algumas situações importantes que a gente destaca. E a gente sabe, o Inter está no mercado, está de olho, está muito próximo de um jogador que é o Alan Rodrigues, mas isso aí a gente deixa para o vídeo do domingo, tá certo? Falando sobre zona mista, tá? Os jogadores admitiram, tanto o Vitor Gabriel, que parou para falar, Bruno Tabata, eles admitiram, cara, pra gente era uma situação incômoda, foi complicado ficar esses 30 dias, tinha esse sentimento de tensão, e eu acho que a entrevista que mais deixou isso nítido foi a do Bruno Tabata. Ele foi muito claro falando sobre essa situação, ele falou, cara, pra gente não foi fácil, né? É uma situação que incomoda todo mundo que está aqui dentro, a gente não gostaria de estar vivendo esse momento, né, de zona do rebaixamento nesses 30 dias, e o torcedor às vezes não entende, né? Porque daqui a pouco, uma situação de jogo, os jogadores, ele admitiu que estavam nervosos, que estavam tensos, que estavam ansiosos para conseguir o resultado, para conseguir a vitória aqui no Beira-Rio e o Inter saísse com os 3 pontos para aí sim, todo mundo ficar aliviado e aí dar confiança para esse restante da temporada. E além disso, tem uma situação que o Bruno Tabata destacou que a gente precisa colocar aqui, né? Na pergunta que eu faço para ele, sobre ele, né, ter iniciado hoje a partida no banco de reservas, o Carboneiro foi uma opção para o Roger pelo lado direito, ele falou, cara, eu chego no Inter para ser um meia, né? E ano passado eu fui muito bem fazendo essa função, né? O Alan Patrick naquele momento não estava disponível, acho que se eu não me engano o Alan Patrick estava machucado, e eu entrei como esse meia e eu consegui dar uma resposta importante. Só que aí depois eu acabei caindo pelo lado, pelo lado direito, né? O Roger começou a me usar como um meia pelo lado direito, ok. Só que vira o ano, chega 2025, e aí tem uma questão importante, que foi a lesão. Ele fala, cara, fiquei 3 meses afastado, quando eu volto, tentei conseguir voltar da mesma maneira performando, mas eu não consegui. E aí mais do que isso, ele admitiu, eu não sou ponta. E hoje, o professor, na verdade, né, ele mudou um pouco a forma de jogar de 2024 para 2025. Hoje ele tem pontas, hoje ele tem Wesley de um lado e seja Carboneiro do outro. E ele falou, eu não consigo me adaptar dessa maneira, eu não consigo jogar dessa forma. E ele falou que teve uma conversa com o Roger no bastidor, que eles conseguiram ajeitar e tiveram essa conversa hoje também. Por isso, o Roger deu essa oportunidade para o Bruno Tabata, atuando sim pelo lado, mas mais como meia do que realmente como ponta. O Carboneiro, quando estava no campo, ele sim era mais jogador para ser um ponta mais agudo, e quando o Bruno Tabata ele entra mais como um meia. E deu certo, né? Ele está na entrada da área, a bola sobra para ele, ele pega de primeira, faz um golaço, e até brincaram com ele, cara, se tu pega mal nessa bola, tu joga na lua. E ele falou, olha, realmente hoje, lá na pré-eleição, o Roger destacou isso, arriscar, né? A gente está numa profissão que a gente precisa arriscar, né? Se a gente não quisesse arriscar, a gente estava na profissão errada. E aí ele falou, tinha que arriscar, era o momento, ele arriscou, foi feliz, fez um golaço nessa goleira que vocês estão vendo aqui, tá? Foi aqui que o Bruno Tabata pegou de primeira de esquerda, colocou no ângulo do goleiro do Vitória, e esse gol deu a tranquilidade para ter bastante trabalho durante a semana. O Inter se representa na segunda-feira pela manhã, às 10 horas da manhã, para aí sim, durante toda a semana, já que o jogo contra o Bahia foi adiado por conta do playoff da Sul-Americana que eles vão jogar, a gente só joga no próximo domingo, às 11 da manhã contra o Ceará, também aqui no estádio Beira-Rio, tá certo? Mas são algumas situações que a gente tem que destacar aqui. Vitor Gabriel também falou bastante, Alan Benítez destacou essa estreia, falou que se sentiu muito bem, que a torcida recebeu muito bem, que foi maravilhoso jogar aqui no estádio Beira-Rio. O Brian Aguirre também parou para falar, brincaram ali da situação, cara, jogou pela esquerda, para o Alan Benítez jogar pela direita, né? Tu deu uma oportunidade para o teu concorrente, como é que fica? Ele falou, cara, tá tudo certo, levo numa boa, é uma boa concorrência, uma concorrência importante pelo lado direito, então clima bem leve depois dessa vitória suada do Inter para cima da equipe do Vitória, tá certo? Não esquece, like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui. Vamos lá, a meta de julho é 8 mil inscritos, então eu conto com a tua ajuda, conto com a tua audiência, tá certo? Beijo para vocês, tamo junto, falou, até mais, tchau!